Bom dia, hoje dia 8 de Menachem Av, véspera de Tisha B'Av, pela manhã, a gente vai falar sobre o luto da noite do Tisha B'Av e também como a gente deve se portar durante o dia de Tisha B'Av. Primeira coisa, a pessoa não deve perguntar a pessoa como ela vai no dia do Tisha B'Av. E se a pessoa perguntou, por exemplo, deu shalom para ela, ela deve responder shalom, não deve ser mal educado, mas de uma maneira bem fechada, dito com a cabeça bem baixa, com a cara fechada, como a gente fala. E também a gente não deve passear, para que a gente não desvie a atenção do luto no dia. Na noite do Tisha B'Av, assim que começa, a gente tira a cortina da sinagoga, a gente diminui um pouco as luzes da sinagoga para que a gente possa só ler e ter condições de estudar assuntos pertinentes, e sentamos não diretamente sobre o chão, mas baixo, sobre colchonete, sobre uma banqueta, enfim, não diretamente sobre o chão, mas também não sobre cadeiras normais. E a proibição de sentar sobre cadeira é até meio-dia do dia de Tisha B'Av. Após o meio-dia, pode sentar normalmente. Na noite do Tisha B'Av, a gente lê a Megillat Eirá. E o Hazan, a pessoa que conduz a reza, ela levanta a voz em cada perek, em cada capítulo. Ele começa com Eirá, e no último versículo, quando fala Ashiveinu, Hashem Elecha Venashuva, ele fala em voz alta, e enfim, assim é o costume. E a pessoa deve diminuir um pouco da sua honra, um pouco do seu conforto. Assim também quando a pessoa vai dormir, na noite de Tisha B'Av, se a pessoa está acostumada a colocar 2 travesseiros, ela deve dormir com 1. Ela tem, por exemplo, pessoas que costumavam dormir sobre o chão, etc. Não é o nosso costume, a gente não costuma dormir sobre o chão. Agora, sobre o dia de Tisha B'Av, quando a gente acorda, nas Birkot HaShachar, a gente não faz a brachá de She'asa li kol tzarki, tá? Que é a brachá que a gente agradece sobre tudo que a gente tem, tá? E ou seja, que nesse dia a gente se abstém, a gente tem que ter sofrimento. E a gente coloca o talit katan, ou seja, o tzitzit, sem brachá. A gente não coloca o talit e não colocamos o tefilin de manhã. E quando a gente faz o Baruch She'amar, a gente não pega as 2 pontas do tzitzit, nem no Baruch She'amar e nem no Shema. E depois da Kriyat Torah, de manhã, a gente senta baixo e falamos o Kinot ou seja, num lugar, sobre alguma coisa, ou seja, sobre um colchonete, como a gente falou anteriormente. Falamos o Kinot até o Vale de Sion, e a gente pula o trecho Vanizot Briti. Na reza de Mincha, a gente coloca o talit e o tefilin e falamos as partes que a gente pulou na reza de Shacharit. De manhã, a gente não prepara nada para a refeição depois do Tisha B'Av, somente depois do meio-dia, ou seja, após o meio-dia que a gente começa a preparar o que a gente vai comer depois do Tisha B'Av. E depois do jejum, antes de comer, as pessoas acabam esquecendo um detalhe importante. As pessoas fazem Netilat Yadayim, como fazem de manhã para Shacharit, lembrando que a gente não, no dia de Tisha B'Av, a gente
só lava até a ponta dos dedos. Então, a gente precisa fazer uma Netilat Yadayim direito. Não precisa fazer brachá aqui. Pode colocar o sapato, lavar o rosto, a boca, fazer Kiddush Levaná. E também, se foi o jejum, não é o caso desse ano, mas se foi o jejum no domingo, faz Havdalah, porque se aconteceu no Motzei Shabbat, se é o jejum de Tisha B'Av, a gente não fez Havdalah. Aí a gente faz Havdalah, no caso, sem Bessamim e sem a vela. Que seja um Tzom Kala a todos, que Mashiach chegue logo, e que logo estejamos todos no Beit HaMikdash reconstruído.